Muito bem, e dando seguimento ao nosso vídeo anterior, ficaram para trás duas personagens muito representativas dos diferentes segmentos do mercado automotivo, no caso, para o tema performance e carros de alta gama, a gente vai repercutir nas apresentações e nas conversas do Guilherme da Avantgarde e Ricardinho da ACF. Então, não vamos perder mais tempo. Vamos direto para ver o que eles falaram. Agora sim, vamos dar continuidade àquilo que foi o Encontro de Empresários 2025, o último bloco que falamos de performance, com duas personagens super, ultra conhecidas desse setor automotivo e justamente desse segmento que é de performance automotivo. Estou falando, obviamente, vocês já conhecem tanto do Guilherme da Avantgarde quanto do Ricardinho da ACF. Então vamos começar assim, comentar esse papo descontraído que eles nos ofereceram. E vamos começar agora com o Guilherme, para contar um pouquinho essa trajetória dele junto com a Vanguard, a empresa que ele abriu lá alguns anos atrás. Vamos ver o que ele diz. Vamos nessa. A trajetória da Avantgarde, né? Uma oficina que, obviamente, uma oficina, um canal que vocês acompanham, que tem essa característica de trabalhar com veículos de alta performance, em todos os aspectos, desde uma manutenção normal até uma pimentada, né? Uma melhorada, eu digo, né? A gente melhora os projetos e customiza, né? Acho que talvez a palavra do mercado seja customização, né? Boa tarde aí, senhores. Eu sou Guilherme. Para quem não me conhece, eu abri uma oficina em São Paulo há uns quase 15 anos atrás. Já tá, inclusive, vou fazer aquele especial de 15 anos, né? Legal. Agora que eu estava vendo os números, né? Comecei com manutenção em São Paulo e uns anos depois eu comecei a receber muitos carros que eram modificados nessa parte de preparação. Tinha na época uma febre dos TSIs recém-lançados no mercado, que eram carros, motores e plataformas, né, como um todo, que tinham a possibilidade de você, através de um remapeamento de central e modificação de alguns componentes, aumentar muito o desempenho, né? E criou-se ali, por causa da plataforma, o carro já vinha pronto, com pouco investimento, vinha muito resultado, e foi um mercado que eu comecei pela beirada ali, né? Comecei trabalhando, consertando o carro que o preparador não mexia. Então, eu recebia de várias preparadoras dos carros para fazer serviço de suspensão, motor, tal, e muitas vezes o motor vinha falhando, né? E aí o cara vinha culpando o serviço de remapeamento, etc. Eu falei, não, mas peraí, isso aqui parece ser um injetor com problema, uma bobina fraca, etc. E aí eu percebi que eu fazia o mais difícil, né? Que era fazer o diagnóstico, a manutenção, a identificação dos problemas, enquanto a parte comercial rápida, que a galera gostava de gastar dinheiro, né? Vamos botar desse jeito, né? A venda da performance é uma venda que o público faz com muito gosto, né? O cara, você vai passar um orçamento de 5 mil reais, se for para fazer a suspensão do cara, o cara vai chorar, vai querer negociar, não dá para fazer diferente. Agora, se eu falar que você vai ganhar 100 cavalos gastando 5 mil reais, o cara fala, pô, como é que eu pago, né? Quantas vezes você divide? Olha, essa leitura aí do Guilherme é fantástica. Por um lado, ele compartilha com a gente como de onde que surgiu a Vanguard, de onde que surgiu também, como ela evoluiu para entrar no mercado de performance. Ela surgiu já como uma oficina de manutenção e diagnóstico, já obviamente apontando para um foco determinado de veículos, mas assim, ele trouxe à tona uma problemática de qualquer oficina, que eu sempre digo, ninguém acorda pela manhã dizendo, putz, que desejo de ir para uma oficina mexer no carro. Há algumas exceções, e essas exceções são justamente para aqueles apaixonados por carro que eu vou fazer uma modificação no carro, eu vou instalar acessório. Aí ele acorda pela manhã com vontade de ir para a oficina. Aí eles pagam uma conta mais elevada porque está fazendo algo que é do gosto dele, do consumidor, do apaixonado por carro. Difícil é você encontrar uma pessoa
que tenha paixão por manutenção, tá? Fora quem é dono da oficina, quem gosta de mexer como nós. Mas, assim, um usuário normal de carro não quer saber tanto de manutenção do carro, de reparo preventivo e tudo mais. Sabe que tem que fazer por obrigação. Então, ele estava fazendo o mesmo que ele definiu aí como mais difícil, que é o diagnóstico automotivo, achar a causa raiz de um problema de veículos que tem alta tecnologia e complexidade eletrônica e tudo mais. E aí a pessoa reclama e tem uma certa dor, né, de se desprender de um dinheiro, pagar uma conta, mas para fazer as modificações, aí é outro papo diferente. Então, isso é legal, essa mensagem, e contar também quando deu clique aí neles, opa, aqui tem uma vertente que eu gosto e vai impulsionar muito também os outros negócios da Vanguard. Muito legal esse comentário, esse que compartilhou aí o Guilherme. Então, eu fazia o mais difícil. E aí eu via, né, esse mercado surgindo e eu só ficando com a bucha, que a gente fala, né? Aí eu falei, pô, mas eu já faço mais difícil, por que aí eu não entro nisso? E aí eu trouxe uma empresa de fora, né? No início, representante de uma marca do Canadá, que fazia principalmente essa linha do TSI. E na sequência, aqui já entra o ACF, né? A gente começou com calibrações customizadas, né? Então, em vez de representar uma pessoa, entrou o ACF dentro lá da Vanguard, eu acabei sendo revendedor, talvez, dele, né? De soluções de arquivos, só que ele trabalhou lá dentro, né? Trabalhou sentado na mesa, olhando pro Dinamont, já tinha montado a estrutura na época. E olha só, encurtando uma história super longa, na verdade. Ele, né? ele cuidava do quartinho da maldade? Ele isso. ficava Era o meu no quarto cativeiro. proibido. Era o meu cativeiro durante alguns anos lá. Verdade, verdade. E aí ali Aí não sei se todo mundo sabia dessa, né? Olha, eles têm uma relação fantástica. Você tem que ver. Eu também contando um pouco os bastidores, quando os dois eles se encontram habitualmente, né? Só também contando bastidores, o mesmo produtor do canal, do Ricardinho, do canal da Vanguard, é o mesmo produtor. Eles compartilham muitas coisas, eles se trocam muitas informações e é uma brincadeira atrás de outra quando eles estão lá aí nos bastidores. Eles têm um relacionamento muito legal. Produto de que trabalharam juntos, produto de que, como estava comentando aí o Guilherme, o Ricardinho meio que iniciou também ou instalou uma ACF dentro da Vanguard, né? E depois ele conta aí também que depois seguiram seus caminhos, separaram suas empresas, cada um por seu caminho, mas sempre com essa relação muito boa e fantástica, cada um cresceu por seu lado. Muito legal também saber disso. a gente, ali eu vi todo o trabalho que ele tinha recentemente trazido da Europa, ele tinha feito os cursos, acho que ele vai falar melhor que eu. E depois separamos, né? E eu vim me especializando numa categoria de veículos, etc. E passou-se bastante tempo aí. Passou-se bastante tempo aí, esses 15 anos que fizeram merecidamente conquistar todo esse nome, toda essa marca forte que é a Vanguard no mercado, né? Porque eles conseguem entregar soluções diferenciadas que muitas vezes nem os próprios importadores desses carros de alta gama entregam no país. Mas tudo bem, ele depois pode falar um pouquinho mais disso. Agora vamos ver também mais ou menos o mesmo, né? Que o Ricardinho nos conte também. Eu estava contando no evento como foram seus inícios. Vamos ouvir o Ricardinho. Agora, a trajetória do Ricardinho foi bastante internacional também, né? Como foi isso aí? Um pouquinho. Na verdade, entrei na engenharia, gostava de máquinas, né, de mecanismos também. Coisas. Casualmente, as coisas que queimavam petróleo, mais do que as outras que queimavam íons de lítio. E aí, naturalmente, que mudei para São Paulo para fazer a faculdade aqui. E no meio da faculdade já acabei me deslumbrando no mundo da engenharia, de todas as possibilidades que existem daquilo ali. E com 2 anos e meio, 3 anos ali dentro da engenharia, trabalhando em empresas, eu já tinha, na verdade, o carro como um hobby,
que eu podia mexer, que eu podia brincar, me divertir ali naquele carro nas horas vagas. Era um carro que dava muito problema, o que naturalmente mais me ajudou do que me atrapalhou. Porque se eu tivesse comprado um carro que não desse problemas, assim como o Gui com a BMW dele, talvez eu não teria o porquê ir atrás de conhecimento, de aprender algo voltado para aquilo ali. E foi casualmente onde eu me deparei com algo que juntava duas das minhas grandes paixões, assim. Eu gostava muito de computadores, de programação, e eu gostava de carros. E a hora que eu comecei a... Ó, aí já também legal compartilhar isso, né? E juntar duas paixões que estavam, que faziam sentido para o negócio, né? Os computadores, o negócio da programação, os bytes, como a gente fala, e os carros, a mecânica, aquilo mais ferro, né? Aquilo mais material. Eu no começo estava até introduzindo esse papo, essa parte aí da conversa, dizendo que é uma carreira internacional. Ele fala pouco disso. Ele é bastante humilde nesse sentido, mas o trabalho do Ricardinho é reconhecido muito fora do Brasil, porque ele realizou muitas evoluções de programações, vamos dizer, dentro do universo da performance, conseguiu conquistar vários, até recorde mundial com carro, né? Estamos falando que ele fez isso na América Latina, na Colômbia, ele fez nos Estados Unidos, ele foi chamado em alguns países da Europa também por ser amplamente reconhecido, principalmente na gama específica de BMW, mas tem outras conquistas muito grandes que ele não conta tanto, né? Mas e tem também uma espécie de filiais da ACF em vários locais. Então ele é super reconhecido. Muitas vezes a gente vê ele assim, mais brincalhão, tá? Mas ele tem uma vertente, uma veia empresarial muito bem desenvolvida, sem perder essa característica, esse jeito de ser dele, né? É muito legal entender isso. ver que alguns carros, através do conhecimento de programação que eu tinha, eu conseguia fazer que ele andasse mais do que o carro do coleguinha. Falei assim, mas mentira, não, sem gastar nada. Tipo, que é a visão inicial do que a gente tem, né? Eu não vou gastar nada, eu vou lá, vou fazer uma reprogramação e depois a conta chega, né? Mas naturalmente que no começo são só flores. E o que era um hobby que eu fazia eventualmente para amigos, dali a uns 3 anos eu tomei a decisão de sair realmente do mundo corporativo da engenharia e entrar no empreendedorismo com a empresa de calibração de motores, que era algo que eu já fazia para alguns amigos de uma maneira um tanto quanto com os conceitos certos, mas de uma maneira amadora, porque não era uma empresa, era literalmente eu ia lá, sentava aqui trocava ideia. Agora o que você quer? O que é o seu carro? Vamos dar uma volta. Ele me levava para passear e o carro dele, a hora que voltava, estava andando mais do que ele estava anteriormente, né? Eu costumo dizer até que minha mãe duvidou, inclusive, do tipo de trabalho que eu performava, porque eu saía com pessoas mais velhas, com carros, entrava nos carros deles e algumas horas depois voltava com um patoá de dinheiro, né? E aí eu falei, não, mãe, eu trabalho com programa, mas é de computador, não é? Esse é o Ricardinho, esse que eu estava falando, né? Esse que conta isso desse jeito com uma tremenda alegria. Ele tem um bom senso de humor. O pessoal que estava aí na plateia também estava na gargalhada quando ele estava contando isso. E às vezes as pessoas se confundem. Podem pensar que o Ricardinho é um cara que, sei lá, ele desenvolve bem nos vídeos na internet, no YouTube, onde for. Então, por isso, o sucesso do YouTube levou ele a ter um sucesso empresarial. Não, é exatamente o contrário, né? Ele foi sempre assim. Ele foi sempre extremamente competente, diferenciado, um cara diferenciado na sua área. Aí construiu a empresa. Claro que é muito parecido com o que contava a Lilian nos outros vídeos anteriores, né? Não é o trabalho original. O trabalho original do Ricardinho é programação,
empresa de calibração. E isso fez com extrema competência, muito profissionalismo, mas sem perder o jeito dele. Claro que o jeito dele foi o que o projetou depois na internet e sim, a maioria deles tem hoje empresas paralelas, que são os canais do YouTube e as outras mídias, né? E patrocinador e coisa que impulsionam eles aí. Mas não confundir que é só ser engraçado e falar bem pela internet. Há uma base muito mais sólida, que é o que falou o Danny no primeiro vídeo que a gente colocou, uma ideia original, um diferencial de valor que esse cara tem, assim como tem o Gui e os outros que passaram por aí. Vamos ouvir um pouco mais, Ricardinho. Esse tipo aí, não. Mas foi efetivamente onde eu tomei a decisão de transformar isso ali numa empresa que hoje tem ali algumas unidades representantes ali no Brasil e que, como o Diego bem salientou, num dado momento eu acabei encontrando, através inclusive de uma estratégia de injeção que naquele momento era muito nova, de que esses carros com injeção direta, eles apresentam ali uma série de estratégias de proteção para o motor. Então, eu cortei aqui porque toda essa explicação técnica do que, vamos dizer assim, essa barreira que ele conseguiu superar, que foi uma das grandes conquistas que alavancou ele internacionalmente, você pode entrar aqui, né? Como eu já tinha falado nos outros vídeos, tá o vídeo completo no canal do YouTube do Centramento Automotivo. Aí são várias horas de transmissão, mas procurem essa parte aqui que o Ricardinho está contando como que foi achar esse pulo aí, mas não é um pulo, não foi sorte. Sempre está linkado isso a conhecimento, trabalho e dedicação para superar uma barreira que tinha na calibração em termos de performance dessa geração de motores da BMW. Beleza, mas vamos ver então aqui agora um pouco também vamos voltar com o Guilherme, ele vai contar um pouco o dia a dia da Vanguard. Vamos ouvir dele aí. Tem um negócio muito legal. Você vai encontrar um carro esportivo de alta gama, moderno, né? Menos de 10 anos, e você vai encontrar o dia que estava lá uma Testarossa branca, né? Sim. Uma Ferrari dos anos 90, uma Ferrari de hoje. Uma Lamborghini, o que for, diferentes... A gente é bem eclético lá, a gente faz de carros do dia a dia, né? Que é que quando você entra, geralmente o olhar ele fica focado nesses carros mais mas diferentes. Mesmo né? do dia a dia, são dos dias bons, né? Sim. É o que paga as contas, no final é o serviço bom, não é aquele serviço rápido, etc. Mas tem essa outra parte, que vem a parte que é o meu interesse, o meu gosto, né? Eu sempre gostei desses carros. E quando surgiu a oportunidade, eu conheci os donos, né, frequentar os espaços, e o pessoal falando, meu carro tá falhando, meu carro tá... Não, leva lá, traz aí que eu resolvo, né? E não sabia, quando eu peguei a primeira, não foi... Viram aí que aparece de novo um negócio do interesse, do gosto, ou seja, a paixão está mais uma vez aí envolvida nessa conversa, nesse papo aí com o Guilherme, né? Ele foi atrás de, como falamos em DPN, né? Da paixão no negócio, transformar essa paixão em um negócio, tá? Tudo baseado no que é interesse dele. E aí, quando dá certo, você consegue fazer isso de uma forma reconfortante, ou seja, traz alegria, traz uma retribuição. Não quer dizer que seja fácil, quer dizer que faz sentido correr atrás desse gosto. Tudo um processo, né? É o que eu falo para todo mundo que entra nas reuniões de meta, etc. Eu falo, olha, vocês não são obrigados a saber nada, tá? Eu falo para uma equipe de atendimento. Vocês não têm obrigação de, quando o cara chega aqui, falar, você está com gripe, você está com tuberculose, não é assim. A gente chegou até aqui porque a gente deu muitas respostas, mas amanhã é um novo desafio, um carro que já passou em 3 oficinas, que para aqui porque os caras têm receio, porque acham que aqui é caro, mas no final ninguém resolve, às vezes aparecem os carros lá na frente, né? E aí eu falo, vamos fazer a triagem, vamos ver se isso vale a pena hoje, né? Que tipo de cliente a gente está trabalhando, que tipo de problema a gente está enfrentando,
E tem dado certo essa estratégia, né? Hoje a gente está trabalhando com Ferrari, com Lamborghini, que são carros com marcas que despertam conhecimento, despertam curiosidade, desejo, etc. Mas hoje numa Lamborghini você tem um sistema de injeção Bosch. Sim. Numa 488 você tem uma média de 17. É tudo verdade o que você está falando, mas não, às vezes não é tão simples assim. Aquele dia que que fomos lá, fomos para a salinha dos motores que você tem lá. Ah, sim, também. Sim, você tinha... Eu faço isso. 2 motores Ele de Ferrari faz. aberto aí. Aí você perguntou, é biela, pistão, válvula, Sim, mas as tolerâncias, a técnica para trabalhar é diferente. Então, assim, ele faz parecer simples, mas há uma complexidade, sim. São bielas, pistão, válvula, assim, comando e tudo que você quiser, mas não é um Fiat Mobi, né? Que seria da mesma família da Ferrari, vamos dizer assim. Sim. Hoje não sabemos hoje que Tem família as suas quem especificidades, mas acho que hoje em dia, com o conhecimento que a gente tem acesso, né, informação na internet, seja em língua portuguesa ou inglesa, acho que e isso é um pouco do que eu tento passar para o meu canal, né? Mostrar esses carros na prática, e eu acho que quem trabalha com isso e olha as coisas que eu mostro no vídeo, muitas vezes você fala, poxa, então esse é um motor desses carros, né? Esse é o icônico e motor de uma Ferrari Testarossa, de uma 488, que deve sair em breve aí no canal. É isso, né? Então, acho que antigamente, uns 10 anos atrás, a gente não está falando isso. Antigamente, 10 anos atrás, sim, provavelmente a gente não estaria falando disso, mas isso reforça que eu estava comentando com ele. É uma característica das pessoas, às vezes, que tornam as coisas difíceis, complexas, mais simples. Mas se torna mais simples para eles porque fizeram um esforço muito grande, uma dedicação muito grande em trabalhar com essa alta tecnologia, com veículos sofisticados, tá? Esse é o Gui, esse é o cara que a gente acompanha nos vídeos e que a gente vê mexendo com esses carros na mecânica pura, abre o câmbio completo, abre o motor dessas super máquinas de uma forma profissional e muito simples. Olha, simples de observar. São pouquíssimas as oficinas na América Latina, não estou falando no Brasil, que tem essa capacidade, porque são vários assuntos que têm que estar resolvidos antes de você mexer em um motor desse. Mas muito bem, vamos falar mais ou menos na mesma linha agora com Ricardinho, que nos conte também um pouco mais aventuras de Ricardinho. Vamos ver o que ele tem para falar. A paixão, eu acho que para quem trabalha nesse setor, ou você pode vir pelo business mesmo, tem gente que está ali realmente só pelo negócio, mas tem pessoas que têm primeiro a paixão pelo automóvel, pela máquina, na verdade. Porque normalmente quem gosta de carro não gosta só de carro, gosta de carro, de jet ski, de avião, de lanche, de tudo que pode ter ali que máquinas faz barulho envolvidas. E se mexe. Coisas. Exato. Gostamos de coisas. Coisas que funcionam e eventualmente param de funcionar e a gente tem que descobrir por quê. Eu estava falando no começo do vídeo com vocês, né? Essas brincadeiras são de bastidores deles. Eles trazem aí à tona e estavam já brincando bastante com esse negócio de coisas, e apareceu lá no palco várias vezes, e eles se divertem. Esse é o tipo de relacionamento saudável que eles têm, de essa linguagem própria deles nas brincadeiras do dia a dia dos bastidores, tá? Mas legal. Aqui nós vamos ver também ele muito bem, vai estar respondendo umas perguntas da plateia que fala e Ricardinho vai acabar falando também da responsabilidade, tá? E os critérios para mexer nos veículos que eventualmente algum deles pode estar até na rua, ok? Vamos lá com o Ricardinho. Hoje, até para conseguir executar o trabalho que eu faço de calibração de motor, visando performance, eu preciso que exista uma plataforma muito sólida.
para que eu consiga até fazer o meu trabalho de maneira adequada. Então, a gente, naturalmente, que sempre que um carro entra, nós fazemos alguns testes em dinamômetro para garantir que pelo menos a parte de motorização, câmbio, está tudo funcionando e performando como deveria estar. E a gente costuma pegar bastante carro que você já vê com nível de carbonização mais elevada, com injetores com diferença de vazão, e diversos outros problemas aí, alguns mais particulares de uma motorização e outra. Mas mais que tudo, isso dentro da minha linha profissional ainda é um trabalho de formiguinha, que você faz, que eu faço, que o Gui também vai falar daqui a pouquinho, mas que a gente Ele está falando da conscientização, né? Como não é sair mexendo em qualquer carro de qualquer jeito, e isso é um lado muito legal que ele explica e vai continuar explicando aqui. Vamos lá. também faz, de tentar vir educando e conscientizando de que, olha, existe a questão do etanol, né? E aí existe também, porque o etanol ele vai desgastar. É um trabalho nosso falar, olha, cara, por usar o etanol, ele talvez pode gerar um desgaste prematuro de válvulas injetoras, de bomba de alta, de bomba de baixa. Você vai ter que trocar filtros com uma maior frequência. Mas qual é o custo das válvulas injetoras e de uma bomba de alta? Agora me responde quanto custa trocar um pistão quebrado por detonação? Pois é. E aí você fala, pô, a hora que o cara se depara com isso, aí você vê, poxa, ele não sabia que realmente o etanol, que embora possa ser batizado ali, adulterado, seria o termo correto, ele é menos, é menos comum de que a gente veja esse tipo de adulteração e ele confere àquele motor mesmo original mais segurança para você conseguir economizar depois, mais para frente, com reparação mesmo ali, na vida útil daquele carro, né? Então, tanto esse conceito como, por exemplo, poxa, o cara vai lá e mexe, ainda mais você deu um exemplo muito bom, BMW, uma M3, é um carro que distraciona, pensou, ele já distraciona, o consumo de pneu traseiro M2, nem falar, né? é altíssimo. Aí o cara vai lá e fala, já que come pneu mesmo, eu vou botar o baratinho. Cara... Qual é o custo que isso pode te gerar? Não precisa ser imediato, cara. Você sai dali, cara, sobe uma guia, Deus o livre, machuca alguém. Eu queria finalizar com isso. Eu queria finalizar com esse tipo de comentário, com esse tipo de informações que tanto o Ricardinho, no caso que estava falando, o Guilherme tem muito claro e tem essa tarefa de comunicar, tá? Por mais que a gente gosta, brinca, vê esse lado comunicativo e brincalhão, a segurança está acima de tudo. Então, assim, ele deixa isso muito, muito claro e acho espetacular ele ter trazido à tona. Ele estava respondendo, acho que a pergunta também que estava aí na plateia foi muito oportuna. Bom, muito legal. Espero que tenham gostado. Isso que a gente fez em 3 entregas. Mais uma vez, repito que o conteúdo inteiro está lá no Centro de Treinamento Automotivo da Bosch, no canal da Bosch. Vocês podem assistir, são várias horas, mas o objetivo era aqui eu poder falar com vocês e na medida do possível, também fazer a minha releitura desse momento com eles, com todos os que passaram no Encontro de Empresários, e espero que tenham gostado, ok? Aguardo vocês em uma próxima entrega.